Glória a Deus, bom dia, igreja, graça e paz a todos, amém. Confesso que estou muito feliz de estar aqui esta manhã para poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Já fazia um tempinho já que nós não estávamos aqui ministrando, mas eu acho que é algo muito primordial para o Senhor, algumas etapas da nossa vida em que Ele nos convida para participar de alguns processos. E processos esses que são para validar o evangelho que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos vivendo, porque por muitas vezes, pelo frenesi do dia a dia, nós acabamos fugindo um pouco da essência, mas o Deus, Ele está aí para todos os dias lembrar o nosso coração do porquê que nós abrimos os nossos olhos toda manhã, do porquê que nós fazemos o que fazemos e o porquê que nós estamos aqui, que é tudo por causa dEle. Nunca, jamais, nada e nem ninguém pode ser capaz de suprir aquilo que o Senhor determinou para nós fazer, aquilo que faz parte do propósito dEle para nós. Então existem momentos que Deus, Ele olha para mim, para você e fala: vem aqui, para eu te esconder aqui alguns momentos e partilhar o seu coração, para que você o conheça como eu o conheço. Parece algo meio errado de se dizer, Só que na realidade é isso mesmo. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O que nós precisamos fazer e entender é compreender os processos que Ele tem para as nossas vidas. E cada etapa é de um valor extremamente grande e importante para o Senhor. Ainda que nós, com os nossos olhos humanos, não sejamos às vezes capazes de compreender a grandiosidade e a magnitude desse amor, pelos meios que Ele se utiliza para nos condicionar ao seu propósito, para direcionar o nosso coração ao seu propósito eterno. Às vezes nós questionamos esses meios, só que na realidade, o fim deles é para agradar o nosso coração e nos fazer olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, porque todas as coisas são por Ele, é para Ele que nós estamos aqui, amém? Glória a Jesus, vocês estão felizes? Glória a Jesus, que manhã maravilhosa essa de Páscoa, para que nós possamos celebrar ao Senhor, para que nós possamos adorar ao Senhor. E eu quero compartilhar um pouquinho do que nós temos vivido nesses processos que o Senhor tem nos colocado. E eu acho que é muito bacana quando Deus faz isso com a gente, porque quando a gente está no meio, no olho do furacão, a gente pende o nosso coração para murmurar, para reclamar das coisas e por muitas vezes ficar buscando sentido para aquilo que está acontecendo, só que na realidade nós não temos todas as respostas e nem precisamos ter todas as respostas, porque se nós estamos com um Deus que pode tudo em todos, que executa tudo em todos, nós precisamos de aprimorar os nossos olhos e voltar o nosso coração para o conhecimento do Deus a quem nós servimos. E às vezes nós viemos neste lugar, nós servimos a casa, mas nós, às vezes, não compreendemos a essência daquilo que nós estamos fazendo. Não compreendemos, às vezes, a essência daquilo que nós estamos executando. E aí Deus, periodicamente, Ele não vai hesitar em colocar-nos, introduzir-nos nesses momentos, de nos convidar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos ser avaliados por aquilo que nós estamos fazendo. Porque tão importante quanto o serviço em que você presta aqui na casa do Senhor é o coração com que você está executando essa demanda.
E mais importante ainda, o coração. Porque a motivação do nosso coração, ela é capaz de fazer-nos alçar grandes voos, como também ela é capaz de preceder uma grande queda no nosso coração. E Deus, para blindar os seus filhos, muitas vezes Ele nos coloca e nos introduz em momentos de adversidades, para que nós possamos entender o tempo e o modo em que Deus Ele trabalha no nosso interior, Ele trabalha o nosso coração. Nós precisamos ter essa compreensão, e já tivemos ministrações aqui pelo nosso pastor, por ministros que estiveram aqui, que falaram a respeito disso, dos tempos e do modo que o Senhor Ele trabalha conosco. Porque Deus Ele não está condicionado ao nosso tempo. Deus Ele não está condicionado ao nosso tempo, porque Deus Ele vive em outra esfera de tempo. Ele vive em outra dimensão de tempo. O nosso cronos aqui não tem significado nenhum para o nosso Deus, porque nós servimos um Deus que antes que o mundo viesse a existir, Ele já era. Não tem princípio e nem fim. Ele é grande, Ele é autossustentável, Ele se satisfaz em si mesmo, mas Ele nos escolhe para fazermos parte desse propósito. E quando nós olhamos para as coisas de Deus, olhamos para o nosso coração em determinados momentos, nós pegamos e limitamos a visão. Quando nós estamos olhando para as Escrituras, para o propósito de Deus, nós limitamos a nossa visão ao nosso tempo, aquilo que nós estamos vivendo aqui. Só que nós esquecemos que o nosso tempo aqui, 70, 80 anos, ele é apenas um grão de areia dentro da eternidade. Então eu desafio você esta manhã a olhar as coisas daqui para frente pelo prisma do tempo de Cristo, do tempo da eternidade. Porque quando nós olhamos aqui para a nossa vida, que é um grão de areia dentro da eternidade, nós pegamos e temos pressa. Nós somos apressados, porque afinal de contas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso construir uma família, e eu preciso ainda cumprir o propósito, e tudo isso em apenas 70, 80, 90 anos, 100 anos, vamos lá, aqueles que têm a saúde 100% e conseguem viver um pouquinho mais. Nós pegamos e queremos fazer tudo isso dentro desse pequeno tempo que nós temos, quando na realidade, para que nós possamos cumprir o propósito, eu não posso trabalhar somente por aquilo que eu estou vivendo aqui e agora. Eu e a minha casa, nós passamos por um processo bastante dolorido o ano passado. Eu digo, às vezes eu digo para minha esposa, para alguns amigos mais próximos, que 2022 ele foi o pior e o melhor ano da minha vida. Porque eu fui introduzido em um processo do Senhor, e até quando iniciou tudo isso, eu recebi algumas palavras direcionando o meu coração para este tempo, me avisando, porque Deus Ele é lindo. Deus Ele é lindo. Ele não vai deixar ninguém ignorante quanto àquilo que Ele quer fazer ou realizar na vida. E Ele vai nos sinalizar e nos posicionar e sempre apontar os sinais para aquilo. Recebi algumas palavras no início de 2021 que estaríamos sendo apontados para um tempo de aceleração, aonde em pouco tempo eu viveria coisas que eu nunca tinha vivido antes, em todo o período que eu tenho de evangélico, e Deus me apontaria para um tempo de aceleração. Aí nós, como aqueles homens de Deus fervorosos, já olhamos e falamos: nossa, eu vou para as nações em 3 meses, vou ganhar passaporte, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí Deus vem e quebra tuas pernas no meio e te chama para o secreto, cara.
Aí Deus vem e faz algumas coisas acontecerem na tua vida. Estava no processo de casamento, perdi a minha mãe 4 meses antes de casar, o último filho a se casar. Havia uma expectativa muito grande disso, e no meio de toda aquela turbulência, a gente sem muito tempo para cumprir o luto, porque quem casou sabe que o casamento é um desafio. Até 15 dias antes, até quase 20 dias antes do casamento, a gente não tinha muito certo como que nós iríamos pagar as coisas, e graças a Deus, só vivemos milagres. E às vezes a gente tentava olhar e entender, cara, mas tudo isso ao mesmo tempo acontecendo, e eu só conseguia entrar no quarto e chorar, eu só conseguia chorar, pedir a Deus, tentando entender o que estava acontecendo. Tantas coisas aconteceram, só que no meio de tudo isso, nós víamos a mão de Deus em cada detalhe. E eu fui obrigado a posicionar o meu coração em um lugar de gratidão a Deus, porque nós precisamos entender que os propósitos de Deus, eles são melhores que os nossos. A proposta de Deus, ela sempre vai ser melhor, ainda que o meio pelo qual nós a alcançaremos nos coloca certos questionamentos no nosso coração. Nós precisamos entender que o fim é para nós sermos glorificados com Ele. Nós vemos várias e várias vezes na Bíblia Sagrada Deus conduzindo o seu povo para ambientes de processo. O povo de Israel passou imensas vezes por processos de adversidades, porque era um povo que era instável no seu coração. Ora estava perto de Deus, amando ao Senhor, ora se desviava dos caminhos de Deus. Precisava conduzir eles nesse momento. Só que é o seguinte, olha só o que diz Deuteronômio capítulo 8 e versículo 2. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 2, diz o seguinte: lembre-se de como o Senhor teu Deus os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus, ele não hesita em pôr os seus filhos à prova, porque ele é pai. E como todo bom pai, ele vai falar, na grande maioria das vezes, muito mais nãos do que sim para os seus filhos. Porque ele, como pai, alcançou a maturidade e a compreensão do mundo para ser capaz de fazer com que os seus filhos sejam conduzidos por esse caminho e não passe por muitas vezes pelos intempéries que ele teve que passar, e por proteção, por puro amor e puro cuidado, você vai dizer mais nãos do que sims para os seus filhos. E Deus, ele condicionou isso ao povo de Israel. Só que ao mesmo tempo que ele pôs eles no deserto, introduziu eles no deserto para o quê? Para humilhar. Mas Deus humilha os seus filhos? Que Deus é esse que eu sirvo? Quando eu ouvi que Ele é amor, que Ele é alegria, quando nós batemos palmas e pulamos de alegria, Deus, ele coloca os seus filhos no deserto para humilhá-los? Sim. E deixa eu te falar uma coisa, ele não fica nem com remorso por isso. Esse não é um sentimento de Deus, porque Ele sabe o propósito, Ele sabe o final das coisas. Ele já viu o final da tua história, Ele já viu o final da minha história. É por isso que Ele não hesita em nos colocar em um processo, ainda que seja muito complexo de se passar, de se viver. Ele não vai hesitar em nos introduzir nesse ambiente,
Porque o final, Ele quer, às vezes, nos humilhar, para que lá do chão, nós consigamos mais pertinho das suas mãos, conseguir enxergar o nosso coração. E as facetas do nosso caráter, que precisam ser ajustadas de acordo com o propósito eterno de Cristo. Oh! Nós servimos a um Deus de processos, um Deus que ama essas coisas, um Deus que condiciona o nosso coração pelos seus caminhos, pelas suas veredas, para que nós possamos olhar para Ele e somente para Ele, para que nós sejamos despedaçados, esmiuçados, até que nada mais importe, até que só reste um olhar puro e sincero, como o de uma criança, que quando o seu pai a corrige, minutos depois ela volta para o abraço do seu pai, porque ela sabe que só lá nesse lugar é que ela encontra o verdadeiro abrigo, é que ela encontra o pão que ela precisa, é que ela encontra o auxílio para o seu coração, é que ela encontra a água pura que sacia a tua sede. Nós estamos sendo convidados a entender a simplicidade dos últimos dias. A tecnologia acelerou demais as coisas. Todo esse avanço tecnológico foi muito bom por um tempo, mas hoje tem condicionado o nosso coração a nos distanciar das propostas que o Senhor tem para nós. Nós não conseguimos mais compreender um Deus que age fora do nosso tempo, porque nós estamos tão acelerados que nós precisamos confinar Deus dentro das nossas próprias experiências, confinar Deus dentro das nossas próprias agendas, só que Ele não cabe dentro de tudo isso, porque Ele está além disso. Então não importa se vai demorar 10 anos ou se vai demorar um mês, você só vai alcançar aquilo que Deus prometeu para você quando você tiver a chave de acesso nas mãos. Tem um exemplo muito bacana que o Juscelio já usou várias vezes aqui, falando a respeito dos acessos do reino de Deus, que é referente à rede Wi-Fi. Nós temos Wi-Fi aqui na igreja. Se você abrir o teu celular, você vai ver que tem um nome, só que você consegue acessar? Não, porque o Michel bloqueou tudo os negócios lá. Não, você não consegue acessar, porque você não tem a senha. E não vai adiantar você querer buscar outro caminho, tentar ir atrás disso, daquilo, eu vou tentar 1, 2, 3, 4, 5 e fica tentando aquelas sequências básicas, né? Quem nunca, né? Nessa geração de hoje, qualquer lugar que você vai que você vai, você precisa estar conectado, você precisa de um Wi-Fi. Se falta dados, parece que te dá sintomas de abstinência. Aí você chega num restaurante, né? Quem nunca? Eu vou tentar o nome do restaurante, né? Deve ser mais fácil, né? Acho que eles devem ter alguma coisa aberta, entendeu? O nome do restaurante, mais 1, 2, 3, funciona. Não vai adiantar, cara. Só que quando você tem o acesso, o código de acesso, você não precisa de esforço. É sobre isso o reino de Deus. Acessos. Eu ouvia falar muitas coisas a respeito do casamento. Eu ouvia muitas coisas falar. O pessoal falando, quem já casou, chegava em nós, comentava: olha só, você vai ver os milagres que você vai viver quando você decidir, quando você se posicionar. Não, mas eu estou noivo, ainda não tenho as condições necessárias. Eu só ouvi assim: marca a data, marca a data. Aí um dia nós fomos, poder não pode, mas nós vai mesmo assim, porque nós somos teimosos, né? E nós aprendemos a confiar em Deus. Marcamos a data, uma chave virou,
e abrir um tempo de prosperidade que nós nunca vivemos na vida. Porque acesso, você precisa assumir o compromisso, entrar, cumprir o princípio. Qual que é o princípio do Senhor? Para o casamento, você vai se unir a sua mulher e ambos tornarão uma só carne. Rompe um ciclo antigo e você acessa um novo lugar. Se você não entrar com essa senha correta em santidade para esse lugar, você nunca vai desfrutar das bênçãos que estão para esse ambiente. Quando concretizamos o casamento, na semana nós olhamos um para a cara do outro e falou: está diferente o negócio. A vida espiritual, ela vai para outro nível de intimidade com o Senhor, e você começa a entender alguns parâmetros, amplia os horizontes da sua visão, porque acesso. Não é preciso esforço, é preciso entendimento. E o mundo de hoje nos condiciona a fazer tudo na força do nosso braço, porque eu preciso seguir o método do coach e tal, que fala que se eu estudar X horas por dia, e isso, aquilo, e cumprir isso, aquilo, eu vou alcançar o meu objetivo. Uau! Eu não preciso de horas disso e daquilo. Eu preciso de um coração aberto e disponível para a compreensão do santo. E a compreensão do santo exige o meu e o seu sacrifício em renunciar a nós mesmos todos os dias. Oh, Deus está aqui, amém? Deus está aqui, amém? Glórias. Eu amo esse Deus. Como esses dias tem me tornado mais apaixonado pela presença dEle. Dias em que eu estou sem palco, que eu não preciso de luzes, mas eu consigo olhar para minha casa sendo construída e ver o amor do Senhor em cada detalhe. Dias em que eu não preciso que um profeta se levante e venha saltando até mim para liberar uma palavra, um xaramanai, mas eu sozinho no meu quarto começo a olhar e contemplar ao Senhor e amar a sua presença. Amá-lo profundamente. Nós precisamos ser extraordinariamente simples. Tire os seus olhos dos holofotes que colocam diante de você e volte os seus olhos para a cruz. Simplesmente a cruz é capaz de fazer o que você não pode fazer. Apaixone-se por Ele mais uma vez. Não salte fora do altar quando começar a queimar. O sacrifício sou eu e você hoje, renunciando a nós mesmos. Todos os dias, até que nada mais importe. Até que nada mais desse plano faça sentido e os teus olhos tenham olhos somente para o amado das suas almas. Simples, puro e simples, puro e simples. Ele não vai hesitar em nos humilhar, mas ao mesmo tempo em que você um dia passará fome, o mesmo Deus estenderá a mão e trará pão para você, e trará pão para nós. Nós vivemos os maiores milagres
Nós começamos 2022 com uma perda. E nós terminamos ele com a próxima geração implantada. Nós vivemos morte e ressurreição, morte e vida. Sabe por quê? Porque o que importa é que ele cresça e nós venhamos diminuir. Que ele cresça e nós venhamos desaparecer. Não tente forçar as coisas, apenas viva e tente entender o plano do Senhor. Sabe? Oh, nós amamos o Senhor. Ah, Jesus. Não há nada e nem ninguém maior do que o Senhor, Jesus. Nós amamos a tua presença. Nós posicionamos o nosso coração em um lugar em que os seus olhos alcancem. Sim, posiciona o seu coração em um lugar que o Senhor alcance ele. Sim. Sim, esta manhã pode ser libertadora e uma virada de chaves para a tua vida. Não se esforce mais. Você não precisa de esforço, você precisa de acesso. Cumpre o princípio. E tudo o que está liberado, autorizado a ser liberado no cumprimento desse princípio, é derramado de forma abundante. É derramado de forma abundante, porque o nosso Deus, Ele não tem limites, Ele é dono do ouro e da prata. E às vezes nós não acessamos isso porque nós não estamos prontos. É o nosso coração que é o problema muitas vezes. Mas cumpra o princípio. E o que está liberado a partir desse princípio é derramado de forma abundante. Eu vivi isso. Quando nós casamos, foi algo absurdo de Deus, eu não sei, mas tudo está pago, todos os questionamentos estão solucionados. Como? Não sei, pessoas chegavam, olhavam para nós e falavam, olha, eu senti de fazer isso. Amigos chegavam e deram, eu experimentei o milagre da multiplicação. Uma coisa simples, eu não sabia como concluir a obra da minha casa. E um dia um amigo fez uma pintura na casa dele, sobrou umas barricas de cristalino que passa na parede para ficar bonitinho. Eu queria fazer algo, mas não tinha condições de fazer algo menos, só uma tintinha. Cheguei lá, barricas. Falei, com esse tanto aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa, mas pelo menos um detalhezinho, uma parede eu vou fazer. Quando eu comecei a fazer, o negócio começou a multiplicar. Eu fiz uma parede, eu olhei e ainda tinha barrica. Fiz outra parede, eu olhei e ainda tinha. Eu fiz outra parede e ainda tinha. Eu fiz outra, eu fiz outra, eu fiz outra. É simples. É simples, é puro, mas é verdadeiro o que Deus faz. Tu és um Deus incrível, ou melhor, crível. Ele é assim, Ele faz essas coisas, cara. Ainda hoje Ele faz essas coisas. Muitas vezes nós podemos, às vezes acontece de nós estarmos tão ocupados, olhando para as coisas negativas que estão acontecendo, que por muitas vezes nós esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem todo o poder em suas mãos,
que com um sopro foi capaz de construir todas as coisas que a sua palavra foi capaz de fazer, quem dirá que o que Ele pode fazer ao tocar a sua vida? Mas nós precisamos liberar o acesso para isso. Ai, Jesus. Nós precisamos liberar o acesso para Ele. Deus é bom demais, cara. Tem uma passagem que eu gosto muito, quando eu estou falando, quando eu estou vendo sobre os processos de Deus, os processos que Deus Ele tem para fazer em nós e através de nós, que é Jeremias 18, bastante conhecida de todos aqui, mas eu sou apaixonado nessa passagem, porque me traz um panorama da forma como Deus age em nós, muito profundo. Sabe, Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, vamos ler aqui. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. E então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando sobre a roda, mas o vaso de barro em que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez este oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa palavra eu acho muito interessante para fazer-nos entender os processos do Senhor, porque o profeta estava lá e ele foi convidado a descer à casa do oleiro. E o primeiro ponto que me chama a atenção é o convite do Senhor ao profeta para que ele saísse do lugar onde todo mundo estava. Sai da média e desce. O que acontece é que o mundo nos convida a sair da média e subir. Só que Deus, quando Ele chamou o profeta, Ele disse: sai da média e desce à casa do oleiro. E aí lá, quando todos os ruídos da média eles forem silenciados, aí a minha voz poderá se dirigir a você. Quando todos os ruídos desse trabalho tóxico que você está, quando todos os ruídos dessa situação perturbadora que está atrapalhando o seu sono nesses dias for silenciado, a voz do Senhor vai ecoar no seu coração. Nós precisamos desenvolver a habilidade de calar os ruídos ao nosso redor. Nós estamos vivendo uma geração de ruídos, e todos esses ruídos, na realidade, eles são apenas gatilhos satânicos para nos roubar o entendimento e nos colocar em um lugar de mediocridade, ou um lugar de insatisfação, porque nós ouvimos: a política vai mal. Nós ouvimos, somos bombardeados, a violência está solta, a situação econômica do país está incerta, e aí vem uma situação, a saúde da minha família também está incerta. Ruídos. Mas nós precisamos sair desse lugar de ruídos, porque quando nós descermos, a voz do Senhor, ela vai ecoar no nosso coração, e nós teremos clareza para as tomadas de decisão que nós teremos que executar nos próximos dias. Deus, Ele é um Deus de clareza. Deus, Ele é um Deus de propósitos. Com Ele é tudo às claras. Comunicação é o forte do nosso Deus. Ele com uma palavra, Ele disse: haja. E todas as coisas, só com o haja dele, todas as coisas encontraram o seu lugar.
terra se formou, haja luz, bum, ela já entendeu claramente qual seria a função, o sol já entendeu qual seria a função dele, já se posicionou no lugar dele, e até hoje, faça chuva ou faça sol, todos os dias, pela manhã, ele está lá cumprindo o seu propósito, trazendo luz. E quando chega o momento da sua retirada, ele entendeu a comunicação dos céus e ele sai de cena. O nosso Deus, ele é claro. Então, quando as coisas começam a ficar turbulentas na sua vida e não sabe muito bem o que fazer, não faça nada. Sabe algo que eu aprendi nesses dias? É que nós precisamos compreender os movimentos dos céus. E às vezes o apontamento de Deus para nós, ele nos condiciona para um lugar de retirada, de sair para o nosso quarto, de apreciar os pequenos momentos da vida, como uma manhã de sol linda ao lado da sua esposa, um dia com os seus filhos, em que você não precisa muita coisa, em que você se desliga de todos os seus problemas e só olha para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Um dia como esses é importante demais, e se você não tem conseguido manter com frequência esses momentos internos, reveja a sua rotina. Não tenha medo de tirar coisas da sua agenda. Não, mas a minha agenda é o que traz o sustento para casa. Ei, se a tua agenda traz o sustento para casa, Deus não está com você, sinto muito, porque não tem espaço para Ele. Eu já tentei várias vezes fazer com a força do meu braço, e todas as vezes falharam. E todas as vezes Deus olhou para mim e disse: sou eu que vou te sustentar. Então sai desse lugar. Até que todas as minhas defesas foram derrubadas, foram atropeladas por Ele. Todas as minhas defesas, eu tinha uma resposta para tudo. Até que um dia eu olhei para um lado e para o outro, e eu não tinha resposta, e foi desesperador essa sensação. Só que lá no fundo eu consegui ouvir Deus dizendo: sou eu quem vou te sustentar. E aí ele começa com os sinais, né? Aí ele começa com os sinais, coisas que nós nunca vivemos, que eu só ouvia testemunhos viver. Eu já vivi isso, de eu estar trabalhando, a pessoa chegar com a chave de uma moto profética. A moto é real, tá? Mas o simbolismo profético, e falar: isso aqui é seu. E eu falar: não é meu. Como assim? Não, é seu, porque Deus está te abrindo um novo tempo aqui, assim. De chegar pessoas e entregar um relógio com uma palavra profética. Por que eu estou dizendo isso? Não é para vanglória. Deus não me deixou eu comprar um carro. Ele pegou e deu de presente mesmo, porque ele queria dizer, e ele sabia que a minha dificuldade era justamente receber, porque eu vim criado de um ambiente de escassez muito grande. Então eu aprendi que eu teria que ter o orgulho de olhar para aquelas coisas e dizer que era meu por direito. E eu fui quebrado nesse conceito humano pelo Senhor, porque não dá para competir com o Senhor. Você não vai ganhar dele nunca. Quando você fala: conquistei um negócio aqui, o que você deu para mim é menor, ele vem, pá, e aí você se sente constrangido por esse amor. Esse é o amor que constrange. E aí você se sente constrangido por aquela ação dele para você. E aí você consegue olhar e voltar para dentro de si e dizer: eu me rendo.
Nós cantamos às vezes aqui sem entender. Mas quando essa canção ela vai se tornar real na nossa vida, esse eu me rendo, ele sai como um grito e uma dor tão profunda. Mas quando você se rende, uau, fica leve. Fica leve. Você alcança as profundezas do oceano. É só você soltar. Nós estamos muitas vezes cantando e clamando, dizendo: Deus, me leva para mais fundo, eu quero mergulhar no seu rio. Cantamos e ministramos e ouvimos tudo isso, só que nós não queremos soltar as coisas que estão ao nosso redor. E aí você não consegue mergulhar mais fundo, porque essas coisas, cara, as coisas da terra são menos densas que as coisas do céu. E elas vão sempre te puxar para cima. Elas vão sempre te puxar para cima e não vai deixar você mergulhar. Mas quando você solta, o oceano de Deus cumpre o seu papel. E vai mergulhando o seu coração. E aí é onde você encontra as águas purificadoras. As águas que trazem nela o bálsamo de Gileade. As águas que trazem a cura para o seu coração. E aí é onde você encontra os lugares, ainda que esteja muito escuro nas profundezas do oceano, mas você consegue ter a vista que ninguém está vendo. Aí você se torna profético. Você é capaz de entender os tempos, modos e estações. E aí ninguém está vendo, você já olhou lá para frente e caminha por esse caminho. Aí chega lá, deu certo. Porque Deus, Ele tem um anseio muito grande em contar as coisas para aqueles que nele esperam. Deus, Ele tem um prazer muito grande em contar as coisas para aqueles que nele esperam. Oh, Jesus. Esse é o prazer do Senhor. E quando o profeta desce, o oleiro está lá trabalhando no vaso. Aí nós vemos o processo de Deus mais profundo e intenso, fazendo um breve estudo a respeito dessa questão do oleiro e do vaso. Existem cerca de 200 tipos de vasos, de ligas, né, de barro para se manusear, uns que dão mais liga, outros que dão menos liga. E diante dessa verdade, eu pude entender e ver o quanto o nosso Deus, Ele é plural. No meio de toda essa diversidade, Ele escolheu eu e você para estar aqui. Porque nós temos a liga certa para este tempo, para esta comunidade. E nós vemos o oleiro amassando o barro no primeiro processo. E quando nós estamos sendo amassados por Deus, nós estamos sendo amassados para que todas as impurezas elas saiam de dentro de nós, porque o toque do oleiro fica mais sensível. E quando ele amassa o barro e encontra ali um espinho dentro do seu coração, ei, não se engane, Deus, Ele é sensível. Quando Ele encontra um espinho no seu coração, Ele vai lá e vai tirar aquele espinho. Só que aquele espinho também já furou as suas mãos. Só que para Ele não tem problema nenhum os teus espinhos, porque a mão dele já foi furada lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então Ele volta e continua a amassar o barro. E nessa amassada Ele encontra uma pedra, achou um lugarzinho seu que estava lá ferido. Aquele trauma escondido que ninguém conhece, que só você. Quando ouve uma palavra que dá esse gatilho desse lugarzinho escondido, aquilo entra como uma faca no seu peito. E você fala: eu queria me liberar disso, mas eu não consigo. O oleiro, ele tem a capacidade de colocar a mão lá e tirar essa pedra.
Só que na mesma forma que essa pedra machucou você, ela machuca a mão do oleiro. Só que não tem problema, porque o oleiro, ele já foi ferido por mim e por você, pelos meus e pelos seus pecados. É sobre isso. É sobre isso, reino. E uma vez que nós somos amassados por Ele começa o processo de moldagem do barro. E aí quando nós entramos no processo de moldagem do barro, aí já nós partimos para uma outra etapa em que vai exigir mais de nós. Porque nessa etapa de moldagem do barro, o oleiro ele precisa colocar a mão dentro de nós, para moldar o nosso interior. E aí no introduzir dentro do nosso ser a mão, nós nos tornamos mais vulneráveis. E é onde, nesse episódio, o vaso se quebra na mão do oleiro. O problema não foi a mão do oleiro, foi a resistência do barro. Então, com a mão em dentro, nós nos tornamos mais vulneráveis. Mas não importa quantas vezes nós quebrarmos, Ele vai nos restituir, vai voltar-nos para a roda, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Sabe por quê? Como eu disse no início, Deus ele não tem problema com o tempo. Moisés, olha só quanto tempo que foi para Moisés começar a cumprir o seu propósito. Anos no Egito, anos no deserto, sendo forjado, humilhado, moldado, para poder conduzir um povo. Ei, não se preocupe, às vezes nós nos preocupamos, olha, eu estou chegando aí já, passando da casa dos 30, dos 40, será que Deus não vai fazer isso, aquilo? Não, cara. A própria palavra já deixa declarados, os velhos ainda sonharão, os velhos ainda darão frutos. Importa que o nosso coração esteja pronto, que eu e você não queiramos fazer por fazer, mas que nós venhamos nos tornar aquilo na qual nós estamos apontados profeticamente. É isso. Sabe por quê? Deus ele nos coloca nesse processo, e olha que interessante o processo do barro, porque vai um vaso de cada vez na roda. Deus ele trabalha no indivíduo. Deus ele trabalha no indivíduo, mas o apontamento é a comunidade, o apontamento é plural. Mas para que o plural possa acontecer, o indivíduo precisa ser trabalhado. É por isso que há momentos e há etapas do processo em que ele vai nos esconder para um tempo, para que o indivíduo seja moldado, para que quando ele toque a comunidade, a cura dele se compartilhe e multiplique por aqueles que estão ao seu redor. O trabalho do oleiro é no indivíduo, mas o apontamento é plural, o apontamento é a comunidade, porque Deus é um Deus plural. Só que Ele também consegue olhar para dentro de nós, no indivíduo, para fazer e executar o que precisa ser executado. É sobre isso que os nossos olhos precisam estar firmados. É sobre esta fé que os nossos olhos precisam estar fundamentados e o nosso coração apontado. Se coloque de pé essa manhã. Nós tínhamos muitas coisas aqui. Mas eu entendo de Deus que nós precisamos orar um pouco sobre isso. Sobre isso que foi liberado esta manhã, porque há um tempo profético, há um tempo muito precioso para algumas pessoas aqui nesse lugar, cara. Tem alguns dias que eu estou incomodado com os tempos que nós temos vivido.
com os apontamentos que nós temos tido, com essa impaciência que nós temos tido em relação aos propósitos de Deus, com a celeridade com que as coisas estão andando. Mas eu quero dizer para você, esta manhã você vai ser capaz de se desconectar dos ruídos que estão ao seu redor, para que você olhe única e exclusivamente para o autor e consumador da vossa fé, para aquele que ama, para aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu e você precisamos posicionar o nosso coração em um lugar de esperança nele. Em um lugar de esperança nele. Sabe? Porque quando nós nos conectamos em um lugar de esperança nele, nós entendemos o momento da provação, como o apóstolo Paulo compreendeu com muita clareza. E lá em 2 Coríntios 4,16 ele declara: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estando sendo renovado dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, o nosso acesso ao reino espiritual vai nos fazer enxergar com clareza e apontar o nosso destino para onde ele deve ser. É sobre isso o reino de Deus. É sobre traduzirmos os céus e trazer aqui para tocar a comunidade, para tocar a terra, mas a partir do prisma da eternidade. Olhar as coisas a partir do prisma de Cristo. Feche os teus olhos nessa hora. Diorkian del libri condoloro brokian la broyandara basiandaras. Dorkian la mama. Yera clama mama yara candor loyandere kiandara basus. Shock sanderias. Yer clamandor lady amama mama maraclayo senderias. Sim. Quanto tempo quando meu aleluia cessou, nova canção me deste e para ti eu vou. Sim, nossos olhos estão voltados para ti, amado. Os nossos olhos estão fixos em ti, na eternidade prometida. Me rendo a ti. Confesso que inseguro. Comece a falar com ele essa manhã. Sim, exponha os seus lados mais sombrios diante dele e permita que ele haja em você. Quando eu entrego a ti e para ti eu vou, e para ti
para ti eu vou, me rendo a ti. Ouça ele. Me lembraste, Traz a memória. O Espírito traz à memória as palavras que você já deixou morrer no seu coração. Ele traz à memória de você esta manhã as palavras que Ele liberou sobre a tua vida. E as adversidades roubaram isso de você. Ele traz a tua memória. Traz a tua memória como num dia de hoje. Como num dia como hoje. Em um dia como hoje Ele fala contigo mais uma vez. até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Sim, somos envolvidos. Somos envolvidos. Somos capturados pelo teu amor. Sim, sim, sim. De tuas promessas Traz a memória. moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Capturou-me, e para ti eu vou, E para ti vou, para ti eu vou. e para ti eu vou. A ti. Nós precisamos entender que a proposta do oleiro não é construir grandes igrejas, grandes impérios, mas é trabalhar o vaso um a um sobre a roda. Apenas um de cada vez, para tocar a coletividade, para tocar a comunidade com cura, com salvação, com libertação, para cumprir o propósito. Essa é a meta do oleiro. Não importa quanto tempo vai demorar na roda, ele é fiel para cumprir aquele que deu a palavra. Ele é fiel para sustentá-la até o fim. Ele é fiel. A fidelidade dele é a nossa garantia e ponto. A fidelidade dele é a nossa garantia e ponto. Deus é Deus. E pronto, acabou. É isso. Descansa. Não é sobre esforço, é sobre acesso.